O mês de setembro começa com a turma do Estadão, fazendo alguns editoriais. Um deles é para falar mal do Lula, porque o Estadão não quer que o Lula se reeleja, isso aí tá bem claro, mas também não quer um bolsonarista, ninguém da extrema direita, nem um conservador. A turminha tá trabalhando aí firme e forte para emplacar a terceira via. Aí para falar do Lula, eles falam assim, ó, Lula abusa de seu poder. A certeza é que em 26, Lula vai disputar uma eleição presidencial pela última vez em sua longuíssima vida política, presta a Lula a ilusão de que ganhou um salvo-conduto para abusar da lei e da paciência dos brasileiros. Não ganhou ao contrário do que ele pensa, mas, para o Dermilgo petista, isso pouco importa, desde que possa agir e falar sem parar, de acordo com suas intenções eleitorais. E assim, Lula tem extrapolado todos os limites aceitáveis ao converter a presidência da República e os eventos oficiais em palanque permanente, e transformar a posição de chefe de Estado em condição privilegiada para fazer o que realmente gosta, a campanha eleitoral, tá? Aí você vê que até o final, o Estadão basicamente vai clamar que Lula seja tornado inelegível. Porque o Estadão vai deixar claro que tudo que o Lula tá fazendo tá no mesmo ponto aí que o Bolsonaro fez e que transformou o Bolsonaro inelegível, que foi lá reunião com os embaixadores. Mas até chegar lá ele começa, né? Como não governa, Lula faz comícios, disso já se sabe. Entretanto, o que o país tem visto neste ano é de outra ordem. Na mais recente reunião ministerial, por exemplo, momento em que, em tese, deveria discutir com auxiliares ideias e decisões restritas à esfera de governo, Lula transformou o Palácio do Planalto em arena eleitoral e sua fala de chefe de Estado em discurso de candidato. Citou nominalmente o provável principal adversário capaz de tomar-lhe a reeleição, o Tarcísio, como quem coloca o dedo em rixa contra o inimigo a enfrentar, e levou seus ministros a vestir bonés com jeito e slogan de caráter eleitoral, convocando os auxiliares a uma tarefa de cunho claramente partidário. O Estadão está chateado que Lula já está polarizando com o Tarcísio, né? Pobre Tarcísio. Como se sabe, ele e seus sabujos estão empolgados com a lei de conflito adotada pelo governo do PT. Depois, olha isso aqui, de amargar meses de impopularidade pelo vazio programático que marca o terceiro mandato. Tá? Quais eram os programas do governo Lula no primeiro, no segundo? Quais eram os programas do governo Dilma 1, Dilma 2? Eu acho que esse vazio programático não é algo de agora. Eu acho que o governo Lula vive um vazio de ideias desde que Lula se elegeu, né? É curioso o Estadão falar disso agora. Lula foi eleito sem apresentar nada. Vocês lembram da quantidade de notícias que saíram na época, em 2022, o pessoal perguntando qual é o plano econômico do governo Lula, qual é o programa disso, qual é o programa daquilo outro, olha, não pode dar um cheque branco para o Lula. E o Lula não se comprometia com nada. Aí agora, passado 3 anos, que está entrando em vias de fato para ter uma reeleição, para ter uma possível mudança, aí agora o Estadão quer se descolar do Lula. E o momento é curioso, porque o Estadão se mexe dessa forma quando o Bolsonaro já está inelegível. Porque então era Lulinha, meu amor, eu te amo, vamos viver uma lua de mel. É o exato contrário de que manda ali do dia do cargo, né? Lula não deveria fazer isso. Com alguma frequência, Lula perfila-se com grandes heróis da história nacional, de Tiradentes a Vargas, de modo a ilustrar o quanto se sente com a personificação do povo e seus anseios. Esse panegírico só serve para mostrar que Lula é mesmo incorrigível. Um vício de origem que se agravou com o iminente fim de sua carreira eleitoral. Eu acho que o Lula é isso desde sempre. Não adianta querer bancar que não, o Lula ficou ruim do meio por fim, então nós aqui do Estadão não estamos todo errado por ter apoiado o Lula em 2022, né? Estão tentando limpar a própria barra. E encerra falando, mas antes que esse movimento chegue, o que é que o Estadão quer, né? Infortúnio da militância do PT, que é o fim do Lula desaparecer, e alívio de um Brasil, gostaria de ver a política brasileira sem as amarras da polarização entre o lulismo e o bolsonarismo. E isso vai mudar? Isso vai mudar. Vai ser o bolsonarismo versus a centro-direita. Bolsonaristas versus liberais é o futuro do Brasil, não tem pra onde correr. Enfim, convém ter cuidado. Recorde-se que o TSE tornou Bolsonaro inelegível porque enxergou abuso de poder na reunião de Bolsonaro com embaixadores estrangeiros em pleno Palácio da Alvorada. À época, Bolsonaro usou encontro para deslegitimar o sistema eletrônico de votação. Hoje, Lula usa as reuniões no Palácio do Planalto para deslegitimar outras coisas. A presidência, que exerce, e as leis eleitorais, que restringem seus delírios palanqueiros. Não há outro nome a chamar. Abuso de poder. Mas o TSE não vai caçar o Lula, mas por nada. Aqui é só o Estadão tentando bancar o bonitão. Sobre o governo Lula, queria falar sobre isso só para deixar no radar. O mês de agosto termina com o governo batendo cabeça em relação à CPMI do INSS, não sabe o que fazer. A turma do Globo diz que o governo já precificou que vão ter que pagar um alto preço para manter uma certa blindagem em torno do irmão do Lula.